Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Energia 360, um produto do Grupo Setor Elétrico. Eu sou Ed Freitas, editor da revista O Setor Elétrico, e juntamente com meu colega jornalista, Matheus de Paula, vamos conduzir essa entrevista de hoje. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Ed? Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Maravilha. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a atualização em andamento da ABNT NBR 5419, a norma que trata da proteção contra descargas atmosféricas, que é um dos temas fundamentais, para a segurança das instalações elétricas no Brasil. Após quase uma década da última atualização, a norma está prestes a passar por uma atualização importante, E essa revisão, ela é fruto do trabalho de uma comissão de estudos, foi criada exatamente para essa finalidade, e eles estão há alguns anos, cuidando dessa atualização, analisando os dados, alinhando a norma às melhores práticas internacionais. Entre os principais pontos que estão sendo propostos, destaca-se o reajuste dos valores do NG, um indicador técnico que representa a densidade de raios por quilômetro quadrado ao ano. Agora, esses valores serão calculados com base em dados muito mais abrangentes e metodologias técnicas aprimoradas, o que vai proporcionar uma proteção mais eficaz e adequada às realidades regionais do país. Certo, Ed. O texto ele foi revisado e já encaminhado à Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e em breve será disponibilizado para consulta pública, abrindo um caminho para que o setor elétrico e os demais interessados possam contribuir com esse marco regulatório que impacta diferentes projetos operacionais e segurança em todo o país. Para essa conversa, o primeiro convidado é o José Barbosa, especialista em PDA, proteção contra descargas atmosféricas, e relator do grupo de trabalho G3, que é responsável por encaminhar as propostas de alteração no texto da NBR 5419. Também está conosco Danilo de Souza, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, e também coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas em Planejamento Energético, UNIEP. O Danilo também participou da elaboração dos novos mapas de densidade de descargas atmosféricas em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela participação. Bem-vindos, pessoal. Bom, eu acho que eu vou começar aqui com o Barbosa e com uma pergunta básica, para a gente saber exatamente o que motivou. Primeiro, Barbosa, bem-vindo novamente. Eu gostaria de saber qual a importância da NBR 5419 para o setor elétrico, qual é o papel dela, e o que motivou essa rodada de revisões após aí 10 anos da sua última versão. Obrigado pelo convite, um prazer poder participar desse podcast. Bom, a 5419, ela só perde para a NBR 5410 em termos de impacto nas instalações elétricas no Brasil, Ela é a segunda norma mais vendida pela ABNT. Então, as alterações que ocorrem na NBR 5409 têm um impacto grande no mercado brasileiro elétrico, A motivação, já se passaram 10 anos, uma década, então houveram várias melhorias nas práticas de proteção, e além disso, o principal motivo é a mudança da densidade de descargas para o solo, O NG, como já citado, ele alterou significativamente, aumentou muito o valor da densidade de descargas para o solo, fazendo com que a necessidade de proteção também seja alterada. Então, esse é o grande pilar de motivação da modificação da norma, e além, como já disse, de a ocorrência de novas boas práticas, o surgimento de boas práticas que nos motivou a atualização. Maravilha. Trazendo o Danilo para o debate, para falar um pouco mais sobre o NG, você participou diretamente na elaboração desses novos mapas de densidade de descargas
em parceria com o INPE. Quais foram as principais mudanças na metodologia e na base de dados em relação ao que o formato que a gente tinha na norma anterior? Seja bem-vindo novamente, Danilo. Maravilha. Muito obrigado pelo convite a todo o Grupo Setor Elétrico, o podcast Energia 360. Obrigado, Ed Freitas, editor da revista Setor Elétrico. Obrigado, Matheus de Paula. É um prazer estar aqui também com você, Barbosa. Um grande atuante aí na 5419, juntamente com outros colegas, como o próprio Hélio Sueto, o Jobson e muitos outros colegas que participaram do GT3, né? Nessa parte do mapa, Matheus, sua pergunta é bem direcionada. Dentro do GT3, nós tivemos um convite, né? Na verdade, na versão de 2015, o INPE trabalhou com o mapa da versão de 2015, né? Então, o INPE, ele teve uma participação muito especial, até por meio da divisão de satélites e sensores meteorológicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E esse diálogo todo foi elaborado com o pesquisador Kleber Nakarato, que coordena essa parte. E essa discussão surgiu, inclusive, num evento internacional, num congresso, na parte de raios, quer dizer, essa parceria para atualizar. Então, foi uma parceria entre o INPE, por meio do Kleber Nakarato, é importante registrar esses nomes que contribuíram, da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do programa de pós-graduação em Física Ambiental. Nós tivemos a professora Daniela Maionchi e o Walter Aguiar, que foi o mestrando, trabalhou muito firmemente com isso. Então, na versão anterior, o que nós tínhamos? Os dados do LIS, que é o Lighting Imaging Sensor, quer dizer, que é um sensor que ele roda junto do TRMM, que é um satélite da NASA, que observa as descargas atmosféricas, todas as descargas, nuvem, solo, e o mapa anterior foi construído com base nesses dados e que o INPE utiliza para diversas pesquisas. O INPE, inclusive, que é um instituto muito importante no contexto brasileiro. No mapa atual, nós tivemos alguns avanços, né? Porque o fenômeno o que foi observado, inclusive por um trabalho publicado no ICLP de 2022 na África do Sul, é que nós tínhamos várias regiões do Brasil que tinham muito mais descargas atmosféricas do que o mapa publicado na edição de 2015, né? Então, em 2022, o grupo liderado pelo Kleber Nakarato e outros colegas dele observou isso, principalmente no estado de Santa Catarina. Tinham cidades que tinham quase o dobro, em alguns casos quase o triplo, né, da quantidade de descargas atmosféricas do mapa anterior. E nesse estado foi feita a medição com um sensor de solo. Ele pega basicamente campo elétrico e magnético das descargas nuvem-solo, e o LIS pega tudo. Então tem que fazer uma proporção daquelas descargas para as descargas que descem. Então foi possível, Matheus, e aí sua pergunta é objetiva, no ponto de vista metodológico, né? Foi possível, digamos assim, calibrar os dados do LIS, né, com um banco de dados imenso do LIS, né, praticamente quase duas décadas de banco de dados do LIS, foi possível calibrar com esses sensores de solo que são muito mais precisos em termos de quantidade de descargas atmosféricas, e como não há cobertura de todo o território brasileiro, então foi possível calibrar as regiões onde os sensores de solo não estavam plenamente instalados e não tinham dados específicos. Então, nesse ponto, né, houve uma mudança nessa metodologia para fazer o mapa, onde foi possível avançar, né? E a cada edição da norma, a ideia é que se consiga avançar mais, o conhecimento está em construção. Então, eu acho que foi por aí que esse grupo de trabalho multidisciplinar trabalhou, junto da UFMT, do Programa de Física Ambiental, né, junto do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, liderado aí pelo INPE, pelo pesquisador Kleber Nakarato. Danilo, em se tratando de um país com dimensões continentais, né, como o Brasil, dá para imaginar a dificuldade que foi esse mapeamento, que é essa atualização, né, dada essa questão aí geográfica, né, que nós temos. O Barbosa, voltando aqui para você, como integrante, né, dessa comissão do GT3 que fez essa atualização, quais foram os principais pontos, né, que foram propostos no grupo, o que mudou na prática, o que vai mudar na prática, né, para quem projeta e implanta proteção contra descargas atmosféricas? Sim, como a gente já disse, o grande impacto, a grande mudança é no NG,
O NG ele vai impactar na análise de risco, né? Gerenciamento de risco tratado na norma de 2015, nós vamos mudar para análise de risco na versão nova. Então, é a análise de risco que define a necessidade de proteção, né? Se um prédio, por exemplo, ele vai precisar de SPDA, tá? E no cálculo desse risco, né, a norma ela estabelece um limite para o risco, para a necessidade, então calcula o risco. Se o risco estiver acima do valor que a norma estabelece como tolerável, há necessidade de adoção de medidas de proteção. Uma dessas medidas é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA. O NG ele está relacionado diretamente com o valor do risco, ou seja, quantas vezes maior for o NG, vezes maior será o risco, né? E no mapa, no NG, com essas alterações que o Danilo mencionou aí, nós temos locais que tiveram acréscimo de 50% no valor, mas temos locais, temos cidades que o acréscimo foi de 200%. Né? Então, né, teve lugar 4 vezes maior do que era anteriormente. Né? Então, o risco desses locais também vai subir 4 vezes mais. Né? E isso vai impactar muito na necessidade de proteção. Muito mais estruturas, muito mais prédios necessitarão de sistema de proteção. Né? Além dessa grande mudança no NG, nós tivemos ao longo de todo o texto da 5419 pequenas modificações, né, que com menor ou maior impacto no projeto e na instalação. Né? Alguns exemplos, por exemplo, nós compatibilizamos a seção dos condutores de cobre e de aço cobreado, né, que era uma demanda dos fabricantes e do mercado. Né? Então foram feitos ensaios na USP com cabo de aço cobreado, que permitiu a gente tomar a decisão de equiparar a seção. Então, por exemplo, no eletrodo de aterramento, a 5419 permite cabo de cobre de 50 milímetros quadrados como seção mínima. Na norma anterior, na norma de 2015, a seção para o cabo de aço cobreado no aterramento, a seção mínima era de 70 milímetros quadrados. Agora, com a equiparação, o cabo de aço cobreado, ele vai ter a mesma seção, vai poder ter a mesma seção do condutor em cobre. Né? E isso tem um impacto comercial grande, porque o cobre tem um valor comercial muito maior do que o cabo em aço cobreado. Né? Além disso, a gente tem uma demanda de roubo, furto de cabos de cobre, né? E com a adoção de aço cobreado, você desestimula essa prática. Né? A questão dos roubos e os furtos tendem a reduzir significativamente com a adoção do aço cobreado. Né? E o custo além disso, também, né? E diretamente no custo da instalação. Bem lembrado, Danilo. Exatamente. Então, é um impacto positivo, né? Por um lado, a gente teria o aumento da necessidade de medidas de proteção, né? De adoção de mais medidas de proteção. Por outro lado, a gente tem mudanças que vai reduzir o custo da solução, como esse do cabo de cobre, né? Tivemos outras mudanças, né? Em termos de adoção de novas práticas, né? De novas recomendações, né? Tanto para o SPDA quanto para as medidas de proteção contra surtos. Né? A PDA, né, a proteção contra descargas atmosféricas, incorpora aí tanto o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é para proteger as pessoas e a estrutura contra a descarga atmosférica, e temos as medidas de proteção contra surtos que vão ali proteger os equipamentos eletroeletrônicos que estão embarcados dentro dessas estruturas. Bom, na fala inicial dos dois, vocês dois destacaram que várias regiões do país aumentaram bastante a incidências de raios durante a última década. Danilo, eu gostaria de saber o porquê dessa ocorrência e também, na prática, como essa atualização afeta os projetos contra os raios, especialmente nessas regiões, por favor.
Obrigado, Matheus. Vou responder a pergunta. A primeira parte, a segunda parte, até gostaria até de passar para o Barbosa complementar, né, Barbosa? Ele já até adiantou um pouquinho aí. Bom, mas eu até, você foi falando, foi anotando aqui, como é que esses valores afetam o projeto, mas por que eles ocorrem, né? Por que aumenta essa quantidade de valores? E essa foi uma discussão que a gente realizou nas nossas reuniões do Programa de Física Ambiental, junto com o INPE, o Kleber, a professora Daniela, o Walter. Quer dizer, o que é que explica esse aumento? Primeiro que é o seguinte, a gente tem sensores bem mais precisos, com o tempo vai passando, os fabricantes de sensores de descargas atmosféricas melhoram a parte sensorial dos campos elétricos, dos campos magnéticos, podendo localizar mais precisamente a descarga, quer dizer, a intensidade da corrente da descarga e a localização da descarga, né? Então, isso também está melhorando, né? Os institutos de pesquisa, em alguns momentos, conseguem mais verba, inclusive para comprar sensores, de maneira que possibilita ter uma massa de dados maior. E também observa-se que, durante diversos anos, houveram alguns aumentos na quantidade absoluta de descargas atmosféricas, nuvem-solo no país, né? Então, você já tem diversas publicações trazendo esses aumentos, e aí se discute a que se atribui esses aumentos, que eles estão ocorrendo de forma geral. Isso sim, várias publicações já trouxeram isso. Então, de posse desses dados, foi possível gerar novo mapa, seja pelo aumento da qualidade de sensores, da quantidade de sensores, seja por essa tendência do aumento das descargas atmosféricas devido ao fenômeno da termodinâmica da atmosfera e do aquecimento global como um todo. E agora, nas edificações, o Barbosa deu uma adiantada ali já, Matheus, mas sua pergunta é muito importante, acho que ela é central, né? No mundo inteiro, como se gerencia a necessidade da proteção de descarga atmosférica, admitindo se um risco é tolerável ou não, o que é ser tolerável, o que é não ser tolerável, a gente precisa localizar a edificação, né? Onde essa edificação está, do que ela é composta, quantas pessoas utilizam, a gente divide ela em zonas ou não, qual é a função dessa edificação, mas, sobretudo, a mesma edificação, se ela estiver em um local onde você tem 3, 4, 5 descargas por quilômetro quadrado por ano, certamente a necessidade de proteção é muito menor do que se a mesma edificação estiver num local, como no caso brasileiro, em algumas cidades, mais de 30 descargas por quilômetro quadrado por ano. Aliás, essa é a comparação, né, Barbosa? Nós temos cidades na Europa, né, onde nós temos 10, 5, 15% do número de descargas atmosféricas, em que nós temos cidades no Brasil. Então, acho que afeta bastante os projetos, né, de modo geral, e essa mudança normativa. Quer dizer, por que é que muda? Muda por isso, porque tem avanços tecnológicos, porque a comissão de estudos avança estudando mais, porque a gente participa dos congressos, porque a comissão está sempre atuante, e melhores equipamentos e melhores equipes, né? Mas, de modo geral, os projetos têm, sim, mudança no gerenciamento. Concorda, Barbosa? Sim, o grande impacto dessa mudança é esse aumento do NG, né? Como você falou, nós vamos ter cidades com 30 descargas por quilômetro quadrado por ano, né? Isso no mundo é um absurdo, né? É um absurdo em termos de valor de ocorrência, né? Em Portugal, Espanha, França, esses valores não ultrapassa 5, 6 descargas por quilômetro por ano, né? Por quilômetro quadrado por ano. Então, aqui a gente está falando em 30, né? Estamos falando de 5, 6 vezes mais, né? E isso, o impacto é gigantesco na definição da necessidade, e não só na definição da necessidade, né? Então, na análise de risco, além de definir a necessidade de proteção, então, se um prédio vai precisar ou não de SPDA, de para-raios, né, vulgarmente dito, né? A análise de risco também define a qualidade daquele para-raios, né? Então, eu tenho 4 tipos de SPDA, né? Nível 1, 2, 3 e 4. Né? O nível 4 é o mais simples, aquele que precisaria de menos componentes. E o classe 1, ou nível 1, é o mais completo, aquele que eu precisaria de muitos componentes na instalação.
Então o NG ele também impacta se eu vou precisar de um SPDA que vai atender o nível 1, nível 2, o nível 3 e o nível 4. Né? Com o NG baixo, tende a precisar de um SPDA que atenda o nível 4, o mais simples. À medida que o NG aumenta, eu tendo a precisar de SPDA mais completo, vamos colocar assim, mais eficiente, né? Por exemplo, o nível 1, que eu vou precisar de bem mais componentes, bem mais instalação, né? Bem mais elementos na minha instalação, que faz com que o preço, o custo da implementação daquela solução tende a aumentar. Né? Agora, outros fatores, né, que não técnicos, que aí foi decisão do GT3, tiveram um leve impacto no aumento do NG também. Eu gostaria de contribuir aí. Nós percebemos, conversando com o pessoal do INPE, com o Danilo, com o Wagner, com o Walter, que a sensibilidade do valor ela não é grande. Né? Ou seja, tem um erro inerente ao processo de medição e de definição do valor do NG. Então, nós decidimos dentro do GT3, que nós iríamos ter apenas valores pares. Né? Os valores eles iriam alterando de 2 em 2. Tá? Então, nós não temos o NG igual a 1. Então, é 0, 2, 4, 6, 8 e aí por diante. Né? Além disso, nós adotamos que a cada cidade só haveria um valor de NG, né? Para simplificar o processo, mesmo porque o erro permitia essa adoção. Né? Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, nós hoje, né, na versão atual do mapa do NG, nós temos vários NGs dentro até da cidade de São Paulo. Há vários valores, há valores diferentes de NG para a cidade de São Paulo. A partir da próxima revisão, nós vamos ter um único valor de NG para toda a cidade de São Paulo. Ou seja, houve também uma padronização, né? Eu acho que para facilitar aí até mesmo a implementação desses sistemas, né, Barbosa? Dando sequência aqui nas nossas perguntinhas, né, que a gente selecionou aqui, tem muitos assuntos. Um dos objetivos dessa reforma, né, dessa atualização, foi promover um alinhamento às práticas internacionais. Você acredita que o novo texto aproxima a norma brasileira de referências como a IEC 62305? O que ainda nos diferencia no caso dessa norma, por exemplo? Boa pergunta, boa pergunta. A ABNT ela tem uma diretriz, né, para as comissões de estudo. Sempre que possível, nós utilizarmos a IEC Espelho como fonte de consulta, como a referência para a revisão das normas. Né? E no caso da comissão que trata da proteção contra descargas atmosféricas, não foi diferente. Então, nós temos a IEC 62305 como o espelho da nossa norma. Né? A IEC 62305 ela foi revista em 2024, então em novembro do ano passado saiu uma nova IEC 62305 e ela teve um papel fundamental na revisão da 5419. Né? Então eu costumo dizer que nós fizemos o trabalho de tropicalizar a IEC 62305. Né? Então nós pegamos todas as boas práticas existentes na IEC 62305 e incorporamos na NBR 5419. Né? Uma das coisas foi na mudança da análise de risco. Né? Além do NG, houve uma outra grande mudança na análise de risco, que é a adoção da frequência de dano. Né? Então agora, assim como a IEC 62305, nós temos o cálculo do risco de dano, e temos agora o cálculo da frequência de dano. O risco vai estar associado exclusivamente às pessoas e à estrutura, mas quando o assunto é a proteção de equipamentos, os serviços prestados por equipamentos eletroeletrônicos, aí nós vamos utilizar o conceito de frequência de danos. A frequência de danos vai nos dar quantas paradas ano
uma descarga atmosférica pode causar para um determinado equipamento, em uma determinada estrutura, em uma determinada cidade aqui no Brasil. Então, hoje, a partir da revisão do texto, né, nós vamos poder determinar essa frequência de parada de um equipamento em função da ocorrência de uma descarga atmosférica. É o que nós vamos chamar de frequência de dano. E isso nós importamos, né, da IEC 62305, assim como várias outras boas práticas que existem lá, nós adotamos. Não é uma cópia literal, né? Nós poderíamos adotar essa prática de tornar a 5419 uma NBR-IEC, assim como nós temos vários casos aqui no Brasil, né? Por exemplo, a norma de DPS, Dispositivo de Proteção contra Surtos, ela é uma NBR-IEC, tá? Então é uma cópia literal da IEC espelho deles, tá? Então só se faz um trabalho de tradução, não se tira, não se coloca nada. Já a 5419, não. Ela a gente pega o que tem de melhor na 62305, mas nós incorporamos as boas práticas brasileiras nela também. Perfeito. Muito bacana isso. Desculpa só, Matheus, é que o Ed, ao fazer a pergunta, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, essa padronização, né, de colocar por município. Porque antes a gente usava o que basicamente muito do LIS nos fornecia. LIS é o sensor que fica em órbita junto do satélite do TRMM. Nós tínhamos uma malha de mais ou menos 12,5 por 12,5 quilômetros, lembra, Barbosa? Então, na mesma cidade, você tinha muitos pontos dentro dessa malha, de maneira que dava uma possibilidade infinita de gerenciamento de risco. Se você mudasse a edificação alguns metros ali, você saía de um cluster para outro cluster. E isso foi um trabalho que o grupo fez. Quem ficou bastante em cima desse trabalho foi o Walter Aguiar, junto com a professora Daniela Maionchi, sobre aí a supervisão também do Kleber Nakarato, né? E aí essa foi uma dificuldade grande, quer dizer, foi uma solicitação da comissão, né, que estava muito complicado isso. Tanto é que alguns gerenciamentos de risco, né, Barbosa, alguns softwares de gerenciamento já faziam ali por ele mesmo uma média deles, né? E aí então foi o desafio nosso, não fazer a média, mas, quer dizer, entender como toda a malha complementa dentro de um limite político que é o município, é um limite mais político do que geográfico, inclusive, e estabelecer um valor para aquele município, no sentido de simplificar, Ed, de fazer o que você falou aí, ou seja, sair da malha de 12,5 por 12,5, que é o que nós temos fisicamente do satélite, para um limite municipal. E no norte do Brasil, os municípios são muito grandes, né? Nós temos estados brasileiros com 14, 15 municípios, estados brasileiros com 800 municípios, né? Então teve estado que foi um trabalho hercúleo ali para fazer tudo isso e validar. Mas deu muito certo, e esse foi um pedido da comissão no sentido de pensar nas pessoas que aplicam a norma, que usam a norma. Então, essa observação é muito importante, foi para simplificar mesmo. Na minha fala inicial, eu esqueci de colocar isso. Aliás, o Barbosa foi um dos que, como membro fortemente da comissão, ou seja, sempre presente na comissão, solicitou bastante isso da gente. Nós precisamos ter um valor por município, não é isso, Barbosa? Exatamente, exatamente. Vai ajudar muito na prática do dia a dia e o erro da medição, o erro de estabelecer o NG, permite esse tipo de abordagem, né? Sim, tanto que a minha pergunta agora seria exatamente sobre isso, pode ser respondida pelos dois, um complemento, pensando no planejamento energético, né, como essas informações, seja do gerenciamento de risco ou do NG, podem ser utilizadas por concessionárias e grandes consumidores na hora de definir estratégias na operação e proteção. Uhum. Boa, eu já passo para o Barbosa, e aí sua pergunta é legal, porque, veja, a norma tem limitações, né? A norma não se aplica a tudo, né? Você não vai aplicar, eu sempre brinco quando eu estou dando aula de instalações elétricas de baixa tensão, vamos trabalhar com a 5410, edificações, indústria, mas nós não vamos aplicar, por exemplo, a um satélite em órbita, um navio, né? Você tem particularidades de ambientes hospitalares, de instalações em áreas classificadas, então tem limitações. Mas tem, inclusive, muitas das vezes, Matheus, vou te dar um exemplo, né? Projeto de proteção de subestações de energia, né? Já teve concessionária, Barbosa, que eu fui, inclusive, fazer o projeto junto com outros colegas,
de proteção de subestação em que a concessionária, mesmo que a norma fala, isso aqui a gente não se aplica à proteção do barramento da subestação, mas a concessionária diz, utilize a 5419 aqui. Tem outros locais em que não está previsto, mas o órgão diz utilize, né? Então você faz o quê? Você utiliza. Então, Matheus, acho que sua pergunta é muito pertinente no sentido de que a 5419 tem o seu escopo, tem locais onde não se aplica, mas ela acaba tendo um arcabouço teórico tão importante para a proteção das cargas atmosféricas que muitos outros órgãos e setores utilizam da aplicação. E aí, ao fazer o mapa, que está na 5419 e foi desenvolvido para a 5419, sob as demandas da 5419, e eu te dei até um exemplo dessa questão que o Ed colocou muito bem, e o Barbosa sempre bateu duro, que é vamos fazer um por município, né? É também utilizado, quando não se tem dados mais precisos, em vários outros setores, como, por exemplo, o setor de transporte de energia, as transmissoras, que tem grandes linhas de transmissões. Então, você tem ali mais ou menos já aquele município com a atualização, com mais equipamentos agora e mais precisa a medição do ONG e a estimação em alguns casos, né, você já tem ali aquele dado onde você pode ter um critério para o projeto de proteção da linha, para que a linha tenha um melhor desempenho frente às descargas atmosféricas. Então, mesmo nos locais onde a 5419 não é aplicada diretamente, partes dela, eventualmente, pode ser aplicado, e a utilização do mapa pode melhorar esse desempenho em outros setores. Concorda, Barbosa? Faz sentido? Concordo, faz muito sentido. Um outro exemplo são as instalações fotovoltaicas, né? Então, nós temos usinas fotovoltaicas aí espalhadas pelo país inteiro, né? E que hoje tem seu peso no mercado elétrico brasileiro, né? Então, a 5419, ela pode e deve ser usada na proteção dessas usinas, né, fotovoltaicas, e também pode e deve ser usada nesse contexto da frequência de dano para se estimar, né, para se ter um valor de referência se essas paradas por descarga atmosférica, ela hoje está com um valor confortável. Não esperar as paradas, né, para se estimar e mensurar esse problema, né? Então, com a nova 5419, com a abordagem principalmente da frequência de dano, os administradores dessas usinas, né, poderão antever o problema e tratá-lo adequadamente, né? Fazendo esse cálculo da possibilidade de parada de certos elementos das usinas, né? E qual seria o impacto disso para eles e tomar a decisão se vão adotar medidas de proteção para reduzir essa frequência de dano, essa frequência de parada, né, anual, ou, né, se vai absorver isso e como lidar com essa realidade dessas paradas antes que essas paradas aconteçam de fato, né, e sugere transtorno, custo, né, quebra de contrato e outros prejuízos que as paradas dessas usinas podem causar, né? Hoje nós estamos na etapa de, desculpa interromper, na etapa de projeto, né, Barbosa? O que você está falando acho que é muito importante. Eu lembro do LED, quando o LED entrou e você analisava o payback do LED, quantos anos o LED ia durar, e você substituía vapor de sódio, vapor de mercúrio, né? Mas muitas das vezes não consideravam o DPS, os protetores de surto, o aterramento ali nos terminais do LED. Então, o que acontecia? Não dava o payback. Não dava porque não era considerado, né? Então, eu acho que as usinas fotovoltaicas aí que não fizerem a devida estimativa de falha, pode não dar o payback por esse motivo. Exatamente. Bem destacado. Hoje nós estamos produzindo também, nós temos dentro da comissão o GT11, nós estamos produzindo a norma de proteção contra a descarga atmosférica exclusiva para sistemas fotovoltaicos. Lá nós, até o momento, né, na produção do texto, nós estamos chamando a 5419 em vários pontos dela, e um desses pontos é na análise de risco, na definição da necessidade de proteção que pode dar essa avaliação citada aí pelo Danilo. Maravilha.
Partindo já para o fechamento nosso bate-papo aqui, eu queria fazer uma pergunta para o Danilo, de novo. Do ponto de vista acadêmico, como você vê a importância de integrar instituições como a UFMT e o INPE em processos normativos, né? Isso fortalece o vínculo entre ciência e aplicação prática no setor elétrico? Muito boa pergunta, que legal, o Matheus, porque havia essa demanda já de atualizar o mapa. E essa possibilidade, essa parceria aconteceu justamente num congresso na África do Sul, onde eu estava apresentando um trabalho, né? E aí o Kleber Nakarato, esse pesquisador do INPE, e que trabalha justamente com essa questão dos mapas, etc., e ele fez algumas perguntas, abordagens, e dali começou a parceria junto com o Hélio Sueta. E aí eu trouxe isso aqui para Mato Grosso no contexto de um problema de pesquisa que era para a gente trabalhar no sentido de contribuir com a norma, né? Houve um profissional da engenharia elétrica muito interessado em fazer mestrado, e um dos problemas tratados por ele, que é o Walter Aguiar, foi esse. Quem abraçou esse projeto, e aí nesse contexto, né, de ambiente normativo, acadêmico, congresso, foi a professora Daniela Maionchi, professora do Instituto de Física da UFMT, que acolheu o projeto, aceitou orientar o Walter Aguiar nesse contexto. Eu atuei em diversos momentos como um co-orientador, e em parcerias, inclusive, com o Kleber Nakarato. E depois disso, essas parcerias continuaram, por isso que eu gostei muito da pergunta. A professora Daniela, junto com outro pesquisador aqui do Instituto de Física também, o Júnior Gonçalves, eles foram para o INPE, estão desenvolvendo outras parcerias, né? O Kleber Nakarato participa de bancas hoje aqui, nós estamos desenvolvendo um pouco mais aqui no programa de pós-graduação em Física Ambiental, coordenado pelo professor Marcelo Biurdes, nessa linha dessa questão dos danos das vítimas de raios, do desenvolvimento dos mapas. Eu, recentemente, participei de uma banca da Johanne, é uma estudante de Gana que fez um mestrado no Instituto, no INPE, está indo agora para a Grécia atuar em outros projetos. Ela trabalhou justamente com essa questão dos mapas e os sensores de solo, ou seja, isso não acabou, essa questão continua, e continua a partir da demanda, né? Muitas das vezes os pesquisadores não vão fazer aquilo que eles estão desejando fazer, mas aquilo que é solicitado muitas vezes. Então, isso é que foi legal, o GT3 fez solicitações, a gente quer nesse sentido, nessa linha, e a gente foi buscando trabalhar para atender a isso, nessa zona limite ali, na intersecção entre o acadêmico, o profissional, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Por quê? Porque a gente tem como utilizar os dados que são públicos, inclusive, e que você precisa de tempo para tratar e para trabalhar, e que você, quando desenvolve teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos de graduação, eu acho que é um dos melhores exemplos de utilização do tempo e do conhecimento acadêmico em coisas que possam ser utilizadas de imediato. Por isso, foi muito legal essa participação aí da Daniela, do Walter, do Kleber, do Marcelo Biurdes. Show de bola, Danilo. É interessantíssimo, né? A gente vê aí a área acadêmica dialogando com o mercado, né? Eu acho que essa é a melhor receita, né? A academia, ela não só está pesquisando, né, com P&D, com uma série de pesquisas, como também está formando os profissionais que vão atuar no mercado. E aí o mercado, por outro lado, é quem está enfrentando, né? Quem está vendo essas mudanças na prática, quem está trazendo esses feedbacks, encontrando, eventualmente, discrepância entre a norma e a aplicação, né, que foi o que foi dito aqui, né? Então, essa dificuldade, por exemplo, de vários indicadores para o mesmo município, então, ter isso simplificado, certamente vai ser um ganho muito grande para todo mundo, né? Inclusive para os profissionais que atuam nesse segmento. Bom, estamos caminhando mesmo aqui para o final da nossa conversa. Eu queria fazer a última pergunta para o Barbosa, né, que é sobre qual o próximo passo, né? A norma, ela ainda não foi publicada, né? Esse texto que vocês elaboraram, ele foi enviado à ABNT, e eu queria saber quais são os próximos passos até a sua publicação oficial, né? De que forma o setor pode contribuir nesse momento? Tem uma perspectiva? Quando que isso deve acontecer? Falta fazer algo? Boa pergunta. Agora, a norma, a participação em norma, ela é aberta, né? Quem tem interesse, tempo, disposição, pode participar, né? As normas da ABNT são feitas pela comunidade de uma forma geral, né? Mas agora chegou a etapa que a comunidade novamente pode contribuir fortemente. Então, nós enviamos esse projeto de norma para a ABNT, né? Esse texto
revisado, nós enviamos para a ABNT. Agora a ABNT vai transformar esse texto em um projeto de norma e vai colocar ele à disposição do mercado para crítica, para avaliação, né? É o que a ABNT chama de votos. Então ela vai estar esperando votos da comunidade agora, né? Criticando o texto que nós produzimos, né? Então é a oportunidade agora do mercado, né, das pessoas, da comunidade, entrar, né, isso vai ser divulgado, né, isso vai levar um tempo, porque a ABNT ainda tem um processo de formatação, de deixar, né, as figuras todas iguais, os textos exatamente iguais, né? A questão de edição aí, né, vocês jornalistas ficam mais próximos disso, né? De deixar o texto do ponto de vista visual, né, dentro de um padrão, né? E aí ela vai colocar esse texto no site dela, num local específico lá, para a avaliação dos projetos de norma. E aí ela vai divulgar quando essa data sair, né? A gente não tem uma expectativa, né? A ABNT não nos retornou quando que ela fará isso, mas esperamos ser em breve, nos próximos meses. E aí esse projeto vai ficar 3 meses nesse processo, aguardando esses votos. Quem define esse período é a comissão, e a comissão fez a opção por 3 meses. Então esse projeto de norma ele vai ficar no site da ABNT por 3 meses, recebendo essas sugestões de modificação de toda a comunidade. Passou esse período de 3 meses, a ABNT retorna os votos para a comissão, e aí a comissão começa um trabalho de avaliação desses votos, né? Aquilo que for pertinente, né? Que for guardar um respaldo técnico, nós vamos absorver, vamos alterar o texto. Aquilo que não guardar respaldo técnico, né? A gente não conseguir sustentar tecnicamente aquela sugestão, vai ser descartado. E aí sim nós temos, de fato, após essa aceitação desses votos, né, ou negação desses votos, nós vamos entregar para a ABNT o texto final, que aí vai para a publicação, e nós temos uma grande expectativa disso acontecer ainda em 2025. Né? Mas esse tempo foge do controle da comissão. Né? Primeiro, vai depender de quando que a ABNT vai colocar esse projeto para votação, e aí vai ficar lá 3 meses, e vai depender da quantidade de votos que a comissão vai ter para analisar. Né? Se forem poucos votos, esse processo vai ser rápido. Se for muitos votos, vai levar um tempo maior. Mas mesmo assim, como falei, nós estamos na expectativa que ainda em 2025 nós temos uma nova NBR 5419. Maravilha. Bom, aproveitar para te agradecer, viu, Barbosa, pelo tempo dedicado aí para o nosso podcast, né? Sempre um prazer receber especialistas como vocês, né? O Danilo também, para a gente tratar de temas tão relevantes para o nosso setor, né? Danilo, você gostaria de aproveitar o espaço para complementar algo, falar algo que a gente não colocou aqui e também se despedir aí do nosso público? Isso, menos de 1 minuto para eu me despedir, já estou muito feliz. Obrigado ao Grupo Setor Elétrico, Ed Freitas, Matheus, obrigado, José Barbosa, pela presença, pela companhia aqui. É muito bom estar aqui. O José Barbosa é um especialista que eu admiro há muito tempo. E assim, eu procurei, inclusive, citar as outras pessoas que eu trabalhei muito junto nessa questão do mapa, mas eu procurei citar as outras pessoas que trabalharam ali comigo. E a norma é uma contribuição de muita gente, Ed, muita gente, Matheus, bastante especialistas que se dedicam ali. E algumas pessoas, elas não falham, elas se dedicam todas as semanas com as reuniões, principalmente às sextas-feiras, né? Nós tivemos participação de várias pessoas, mas algumas delas pegaram bastante no chifre do boi. Eu sempre brinco com isso, que ficam muito à frente. Eu vou falar aqui em 30 segundos o nome delas. Jobson Modena, o Hélio Eiji Sueta, o Cláudio, a Débora Encerra, o Luiz Ferraro, o Normando Alves, o Sérgio Roberto Silva dos Santos, Carlos Leite, Rinaldo, Thiago. Muitas pessoas trabalharam na norma, mas esses no GT3 ali, todos os sábados, e o Barbosa liderando junto com o Jobson e o Hélio Barbosa ali. Assim, ó, eu não lembro de situação em que esse trio faltou, sabe? Então ali, parabéns mesmo,
a essa turma toda, e a expectativa do Barbosa tá boa, hein? Esse ano ainda ele cravou. Tô torcendo para que dê certo, viu, Barbosa? Porque a pergunta do Ed é pergunta de mineiro, né? Para mineiro, aí... Obrigado, gente. Você gostaria de dar a palavra, Barbosa, fazer o fechamento, um agradecimento? Sim, agradecer a oportunidade, né? Então, como o Danilo mencionou, esse trabalho de revisão é um trabalho não remunerado, né? Mas que exige um esforço gigantesco, né? O grupo de trabalho, o GT3, é o grupo que mais se empenhou nessa empreitada, mas a gente tem várias outras pessoas que formaram vários outros grupos, né? Que também contribuíram bastante na revisão da 5419, né? Então a gente doa muitas horas, nós doamos muitas horas de trabalho ao longo de todos esses anos, né? Logo após a publicação da versão de 2015, nós já praticamente imediatamente já começamos a trabalhar, a gente já tinha algum material já disponível para começar a revisão já da próxima, e isso durante 10 anos nós dedicamos bastante. Então, agradecer o espaço aqui desse podcast, porque isso acaba valorizando esse nosso esforço, né? À medida que mais pessoas ficam sabendo que essa revisão está acontecendo, e principalmente que dá oportunidade às pessoas a participar dos votos da 5419, né? Então, um convite aí a todos os ouvintes, né? Quem vai ter a oportunidade de assistir esse podcast, de quando a 5419, eu acredito que aí a revista do setor elétrico, esse espaço Energia 360 também, eu acredito que vai ter a oportunidade de fazer essa divulgação, dessa publicação desse projeto, né, para que todo mundo possa ir lá, ler o texto que nós produzimos e fazer seu voto, sua contribuição, porque isso vai valorizar o esforço que nós fizemos ao longo de todo esse período, né? Então, novamente, quero agradecer vocês pelo espaço, para que a gente possa fazer com que esse nosso trabalho tenha valor, né? Tenha valor à medida que as pessoas possam ficar sabendo dessa revisão e poder usufruir desse texto. Obrigado. Com certeza nós teremos, no momento oportuno, viu, Barbosa? Quando tivermos aí a publicação ou alguma novidade relevante, certamente esse espaço está aberto aí para mais uma conversa como essa. Nós que agradecemos a oportunidade de ter vocês aqui conosco. Bom, pessoal, muito obrigado. Partindo agora para o final, obrigado por acompanhar nosso episódio. Se gostou da conversa, avalie o episódio e não se esqueça de favoritar nosso podcast na sua plataforma preferida para não perder as próximas discussões que cercam o setor elétrico. Obrigado e até a próxima.